Vamos agora lá, gente. Telefone liberado, 25786000. Vamos falar com um homem que de fato entende a nossa cabeça. Não é isso? Tudo bem, querida? Eu estou com saudades de você, doutor. Maravilha. Doutor do cérebro, aqui, né? Você sumiu. Não, a gente sempre aparece, né? Pois é, Tamato. O que você está fazendo, amor? Sempre que tem um assunto. Precisa vir sempre, por favor. Graças a Deus, trabalhando muito, né? Esse ano de 2019 foi um ano maravilhoso, está sendo um ano maravilhoso, um ano muito corrido, mas um ano de muito trabalho também, né? Graças a Deus, está tudo caminhando muito bem. E hoje você vai falar, como sempre, dar uma verdadeira aula para a gente aprender a doença do personagem Coringa. Pois Ele é, neurocientista, viu, gente? O filme do Coringa está, né, em cartaz, aí muitas pessoas estão falando porque o Coringa sorri, né, entre aspas, sorri à toa. Então, o Coringa, quando ele está nervoso, um sinal que ele tem, ao invés de ficar tenso, com a cara amarrada, ele sorri, ele dá gargalhada. Isso, eventualmente, incomoda as pessoas. E aí ele carrega um cartaz, quem assistiu o filme vê, um cartãozinho, que ele apresenta para as pessoas dizendo assim, olha, eu estou dando gargalhada porque eu tenho uma doença neurológica e eu dou essa gargalhada aqui, não estou dando gargalhada de você, é uma sequela que tem de uma doença. Na verdade, a gente não sabe o que é, a gente está especulando, duas possibilidades existem do Coringa, o filme não deixa claro o que é, mas a gente está especulando, as pessoas estão questionando o que é. Não sei o que é, mas tem duas possibilidades. Quem sabe os próximos filmes a gente consegue, eles dão mais pistas para a gente ter certeza do diagnóstico do Coringa ali. Bom, o Coringa ele é uma pessoa, né, boa no início do filme, mas que ele se tornou má. Ele tem algum transtorno de bipolaridade? Então, o que pode envolver o personagem? O Coringa, ele tem todas as características de um psicopata no final do filme. No começo do filme ele é uma pessoa normal, entre aspas, porque o Coringa ele sofre uma série de problemas, ele sofre bullying. No filme ele diz que ele foi assediado quando criança, foi espancado pelos namorados da mãe. Então, talvez isso tornou o Coringa não psicopata, porque o psicopata ele nasce psicopata, mas talvez um sociopata. Um indivíduo que sofreu consequências de maus tratos e isso formou a personalidade dele de uma forma ruim e aí no final do filme ele se torna um indivíduo mau. A gente tem um trechinho do filme, vamos colocar pra gente, quem está em casa, a gente começar a entender um pouquinho do nosso assunto. O que é? If you smile, through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Essa parte do filme que ele está no metrô, onde ele comete os primeiros assassinatos, ele mata os 3 homens que vieram para cima dele espancá-lo, né? Ele foi espancado, e aí ele se defendeu atirando nos homens. Nada justifica atirar, mas ele não levantou e pura e simplesmente foi matar pessoas ali. Significa que ele não tinha prazer, ele não tinha prazer com isso. Ele se defendeu e ele diz no filme que o que causou espanto é que ele não sentiu remorso. Ele achava que ia sentir remorso por ter matado os 3 homens e ele não sentiu. O remorso, essa falta de sentimento, aí entra a sociopatia. A sociopatia, que dá pra gente confundir com a psicopatia, mas como disse... Qual a diferença de um para o outro? É que um nasce e o outro desenvolve. Um nasce, o outro é formado pela sociedade, pelos maus tratos, pelo bullying, etc, etc. Agora, o psicopata, ele já nasce psicopata. Então, ele tem uma alteração no cérebro dele. Tem alguma coisa geneticamente? Tem até a questão genética, tem algumas alterações no cérebro do psicopata. Por exemplo, tem uma área no cérebro que chama de amígdala, que é uma área relacionada ao medo. O que está aqui dentro? A amígdala, ela fica mais ou menos nessa região aqui. Não são as amígdalas da garganta. As amígdalas da garganta chamam de tonsilas, né? Então fica uma de cada lado. É uma área relacionada com o medo. O psicopata não tem medo. Então ele comete o ato e ele não tem medo da punição. As pessoas que eventualmente pensam em fazer algo de ruim, ela pensa no que vai acontecer com ela. Ela vai ser presa, enfim, alguém vai pegar, pode espancá-la, etc. As pessoas têm medo disso, né? O psicopata, ele não tem medo. O sociopata, ele é uma pessoa teoricamente normal, mas ele tem um cérebro moldado pelos maus tratos e isso pode justificar o fato dele se tornar uma pessoa má. Provavelmente é o caso do Coringa, que era uma pessoa má, tinha sonhos. E aí acontece alguma coisa na mente? E aí
forma a mente. Não tem alteração cerebral, mas tem alteração de comportamento. Então aí já não é um problema Quando começa mental. essa mudança na mente, dentro de um cérebro, por exemplo? Isso é muito importante para a gente estar antenado com as crianças, né? Pois Quando é. está principalmente fazendo a formação. Nessa fase aí dos 7 anos, 7 aos 14, onde o bullying começa a ter um impacto negativo na vida da criança. O Coringa sofria bullying no trabalho, né? Ele sofria bullying na rua. Então ele estava trabalhando, aí as pessoas tiravam um sarro dele, batiam nele, agrediam ele. E tudo isso ia se acumulando. Mas tem pessoas também, doutor Igor, que quando ficam nervosas, riem, né? Isso aí. Ou choram. Mas isso pode ser vamos dizer assim, como um espasmo. Isso soa como normal. No caso do Coringa, a gente tem duas possibilidades. Uma, o cérebro dele tem o que chama de epilepsia gelástica. Isso é uma possibilidade, a gente não dá pra gente formar o diagnóstico dele, mesmo porque as informações que tem no filme, elas são muito poucas. Uma outra possibilidade é o que eles chamam de síndrome pseudobulbar. Essa já é uma sequela de uma doença neurológica. O indivíduo, por exemplo, tem um acidente vascular cerebral. O indivíduo sofre um acidente, um traumatismo craniano. Pode lesionar partes do cérebro, partes dessa parte anterior do cérebro, chama de lobo frontal. E isso pode desenvolver a sequela como o riso patológico do Coringa e também o choro. Outras pessoas têm o choro patológico. No caso, o Coringa ficou marcado pelo riso patológico, que pode ser caracterizado pela síndrome pseudobulbar. Eu estou inclinado a acreditar que o Coringa tenha a síndrome pseudobulbar porque ele foi espancado quando criança. Talvez tenha alguma sequela neurológica por conta do espancamento que ele sofria pelos namorados da mãe, que isso ficou bem descrito no filme. Que isso é uma das coisas que pode desencadear. Pode desencadear. Epilepsia, chama epilepsia gelástica. Isso pode acontecer numa área do cérebro chama de hipotálamo, ou no lobo frontal, que é essa parte anterior, ou no lobo temporal, que é essa parte lateral. Essas três áreas, a gente tem uma hiperatividade elétrica dos neurônios, né, que caracteriza a epilepsia, pode desenvolver essa crise de riso sem uma justificativa. Então o indivíduo, ele tem uma emoção ou não, né, naquele momento, e ele tem o riso como uma expressão facial que ele não quer demonstrar naquele momento. E no geral, e as pessoas assim que não têm isso, pode desencadear alguma coisa na mente também? Alguns transtornos hoje diferentes? Tanta coisa acontecendo, né? Pois é, Nani. Então, na sociedade que a gente vive hoje tão perigosa, né, as pessoas podem desenvolver, isso é acumulativo, pode desenvolver. E não é raro de encontrar pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Talvez tenha uma relação do acumulado, sabe? Você acha que a mente, a gente, se ficar acumulando essa somatização de coisa o tempo todo, chegar a um X momento, pode dar um tilt no cérebro? Pode dar um bug, né? Principalmente as pessoas que não têm perspectiva. Voltando para o filme de novo, o Coringa diz, numa das cenas quando ele está fazendo a terapia, que ele nunca foi feliz. Ele nunca teve um momento de felicidade na vida dele. Quantas pessoas por aí se espelham nisso, né? Falam assim, puxa, eu também não tenho nenhuma perspectiva, eu não tenho nenhum momento de felicidade na minha vida. Será, gente? Pois, e acredite, Nani, não são poucas as pessoas. Sério? Não são poucas. E isso... Tem pessoas que têm mais propensão, agora, cientificamente falando. Tem. Ter uma felicidade mais presente, tem pessoas também que têm mais possibilidades geneticamente? A depressão é genética. O indivíduo já nasce predisposto a ser depressivo. Então, quando surge, quando desencadeia isso no cérebro? E aí ele pode ter o que chamam de o efeito gatilho. Então o indivíduo tem que acontecer algo na vida, né? que aquilo ativou. E aí o indivíduo desenvolve a doença. Então ele pode ter uma vida normal, ele vem tendo uma vida ali, entre aspas, dentro do normal, aí ele sofre uma perda, uma separação, sei lá, um roubo, né? A perda de um familiar, a perda de um emprego, e isso pode ser o gatilho para o desenvolvimento da doença. Esse indivíduo, quando entra na fase depressiva, ele não consegue voltar sozinho. Uma pessoa normal tem momentos de infelicidade, mas ela consegue se reerguer normalmente. Uma pessoa que já tem a predisposição,
ela não consegue ver, ela precisa de ajuda. E nesse ela é caso, agregada sempre com alguma coisa, doutor? Normalmente sim, normalmente tem esse ponto gatilho. Então ela tem uma perda e isso desencadeia. Às vezes ela nem sabe, às vezes ela não tem noção da perda que aconteceu. E aí precisa da terapia para tentar encontrar o foco onde é e trabalhar isso para se reerguer. Precisa do apoio da família, precisa de medicamento também. E dentro da ciência, vocês tanto pesquisa, vocês tanto estudo, por que está tanta gente, os dias de hoje, desencadeando depressão, muita gente cometendo suicídio, muita gente jovem. Há poucos dias a gente perdeu uma namorada de um colega da gente com 23 anos. Pois é, Nani. Há uma pressão social em cima dos jovens muito grande. Jovens estudantes de medicina, o índice é alto de suicídio por conta da pressão familiar para passar no vestibular, para ter um sucesso na carreira. Talvez toda essa carga no cérebro de uma pessoa que ainda não está completamente formada. Quando forma o cérebro? Termina de se formar, a gente chama o processo de mielinização, ele encerra aos 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ele se forma anatomicamente, mas fisiologicamente o cérebro não para nunca, né? Mas anatomicamente, aos 20 anos, ele encerra a sua formação. Nesse período, o jovem pode estar mais suscetível a problemas de ordem comportamental, como o estresse. Talvez ele não suporte um estresse tão grande que a família coloca sobre ele. E essa pressão, tem pessoas que parecem que não são preparadas para a pressão, né? Pois é. Isso que eu tô falando, parece que não são preparadas. Isso aí. Isso também tem muito a ver também com a criação? Pessoas que são muito fragilizadas quando criança, pessoas que, né, tem mãe, pai, funcionário que faz tudo. Isso. Essa pessoa... com a dependência. Essa criança que não passou por, vamos dizer assim, pelas experiências da vida, ela pode ter uma baixa resiliência, que é quando a pessoa ela tem uma baixa e ela não consegue, por ela mesma, superar aquilo. Então, de repente, a família que faz tudo, que não deixa a criança aprender, que não deixa ter experiência, isso pode ter um problema cognitivo. Sabe que essas crianças que são super protegidas, elas têm um problema relacionado também com a imunidade. Sabe aquela criança que a mãe não deixa colocar o pé no chão? Não deixa pegar nisso, não pode encostar naquilo. Isso aí cresce uma pessoa com um sistema imunológico, né, é complicado, vulnerável. Né? A gente vê que tem criança que não pode fazer nada. Então, proteger demais não é o caminho. Tem que deixar adquirir as suas experiências. Imunidade também. É claro. Né? Porque eu acho que filho tem que... Nossa, meus filhos são criados em sítio. Foram amigos no sítio que não sabiam, Thaís, o que eram os animais, não reconhecem. Subir numa árvore, né? Não é? Né? Brincar. Eles ficam em casa. As crianças pequenas. Fica só presa a computador, celular. Então, cuidado tem que vir mesmo nessa fase, né? Tem que deixar viver. Voltando ao filme, o personagem Coringa, você acha que então, que pode ser, na sua opinião, que pode ser... Eu arriscaria que o Coringa tem o que chama de síndrome pseudobulbar. É a doença do Coringa. Mais provável. Maravilhoso. Quero você de volta. Estou sempre à disposição. Volte sempre. Redes sociais, como nós encontramos o doutor do cérebro? No Instagram, dr.igorduarte e Igor Duarte no YouTube. E a homepage, igorduarte.com. Obrigada, Eu que agradeço. Ótima tarde. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show. Olha, super musical, hein? Já já. Really deep. It was beautiful. My girlfriend was nowhere around and I didn't even care.